Oi, gente, tudo bem? Trazendo aqui uma aula com dicas de criação para vocês. Trouxe alguns princípios da semiótica, tratei um pouquinho disso no semestre passado, mas eu estou trazendo aqui para vocês algumas coisas novas que podem ajudar vocês na hora de criar. Para você criar uma coisa, para você ter uma criação de alguma figura, de algum personagem ou qualquer coisa que você esteja, se você está criando uma coisa 100% fantasiosa, normalmente é bom você seguir uma lei do 80-20, que seria 80% você consegue reconhecer desse objeto e 20% é sua criatividade. Justamente essa ferramenta, essa lei do 80-20, seria justamente para que você possa criar personagens que as pessoas consigam bater o olho e entender do que está se apresentando. No caso, pode também ser para objetos, dependendo do que você estiver tratando, da ressignificação que você estiver propondo para ele. Justamente aí você tem que sempre tentar manter algo que características de criação, de inovação e ao mesmo tempo ter algo que as pessoas entendam do que você está dizendo, entendeu? Fazer tipo uma contextualização da sua criação no seu desenho. Então, não tem como quantificar esse 100%, mas quando você estiver criando, sempre é bom você colocar elementos que as pessoas reconheçam. Desse jeito, as pessoas elas vão conseguir entender do que seu desenho se trata, do que ele está falando, só de você olhar para ele. Eu trouxe aqui de novo as ilustrações daquele ilustrador que eu deixei recomendado, Hardy Fowler. Hardy Fowler. Ele fez essa ilustra. É um curso da Udemy que eu estou fazendo. Udemy é um site de cursos online. Se um dia vocês tiverem interesse em seguir na área de ilustração, recomendo que vocês façam também. E aqui no caso ele estava fazendo um personagem, e se você olhar só para o personagem, se você só olhar para o que ele está te apresentando, você consegue entender, por exemplo, que ele é uma pessoa de um meio militar, como se fosse um comandante ou algo do tipo assim, porque ele consegue ter alguns elementos que você consegue reconhecer. Entre eles ali seria justamente essas medalhas assim no peito, o recorte da roupa dele, a postura que ele tem, esse tipo de coisa constrói uma narrativa e você consegue reconhecer as partes do desenho que são criação, no caso do personagem, ele é um personagem criado da imaginação dele, mas ao mesmo tempo você consegue compreender o que ele faz, do que se trata, entendeu? Então justamente isso, quando vocês estiverem criando, às vezes é bom tentar ter em mente manter características que as pessoas possam reconhecer. Porque dessa forma, se você aplica esse conceito, você consegue reconhecer o contexto que a obra está falando, entender do que ela está se tratando e tudo mais, compreender os itens criativos, você pode fazer referências a obras de arte, inclusive, que é uma ferramenta aí para você de ser criativo a partir de uma recombinação de coisas. Criar é justamente isso, recombinar coisas que a gente vê. E eu trouxe no semestre passado um pouquinho sobre semiótica, né? Que aí eu trouxe um pouquinho de novo dessa vez para dar ênfase em alguns assuntos de características e ferramentas que vocês podem utilizar para a criação. Desse jeito você consegue ter uma contextualização do que você está apresentando, assim, no caso. Independente da prova que você for fazer, algumas provas, tipo, mesmo os cursos de arquitetura, por exemplo, às vezes eles pedem para que você desenhe produtos ou coisas do tipo. Algo muito próximo que vem em design, então é bom vocês terem em mente, estarem preparados para todos os tipos de pedidos que forem solicitados, né? E, bom, começando aqui, o ícone seria o primeiro tema aqui da semiótica que a gente está tratando, que ele seria um signo visual, né? Que seria justamente a representação pela imagem de algo. Pode ser uma foto, pode ser um desenho, pode ser uma pintura. Mas você entende a representação daquilo. Por exemplo, aqui o urso, a foto desse urso, você reconhece que é um urso justamente pelo visual, né? Você olha e reconhece. Aqui você vê um cachorrinho, e essa seria a representação do ícone, né, no caso, que é justamente o signo visual, você olhar e você compreender a figura que está sendo representada ali por uma foto, uma pintura, um desenho, o que seja. O índice seria algo que indica algo. Esse é um jeito bom de você lembrar esse conceito, né? Ele indica alguma coisa.
Então é algo que está ligado a tem uma ligação com a ideia que está representada, não é uma representação direta daquilo, assim. Então pode ser uma semelhança, pode ser uma figura que traga a proximidade disso, por exemplo. Aí aqui eu trouxe como exemplo, isso aqui é um arranhão de urso, por exemplo. Isso é um jeito de você representar que ali tinha um urso. Só que não tem um urso representado, entendeu? Mas só de ter as marcas dele você consegue reconhecer, porque ele indica que havia um urso ali. Aqui, uma patinha de cachorro, entendeu? Pegadas, é um índice muito forte, assim. O ícone seria a pegada, né? Tipo, de pegadas, um ícone de pegadas, mas o índice seria um cachorro, no caso. Que seria, essa pegada indica a existência de um cachorro, entendeu? Aí aqui, por exemplo, fumaça pode indicar o fogo ou algo próximo do tipo, assim, sabe? Mesmo que o elemento em si não esteja sendo representado. Os símbolos são coisas mais abstratas, né? Normalmente vem construídos, assim, algo que é de um repertório geral da galera. As palavras são símbolos, né? No caso, e aqui mostrando uma parte figurativa, eu recomendo que vocês utilizem mais as figuras do que palavras, tá? Se vocês puderem, que eu acho que é um jeito mais interessante de mostrar que você tem um repertório visual maneiro. Esses símbolos, por exemplo, da esquerda tem uma menina e um menino, e aí estão divididos ali em dois, só que você entende que isso é o símbolo não só do masculino e feminino, mas também de banheiro, entendeu? Ou ali no caso seria um banheiro unissex, porque quando ele tem uma coisa assim seria banheiro sem gênero, entre parênteses, né? E o símbolo do radioativo, por exemplo, não está nada escrito, mas as pessoas reconhecem que é o radioativo porque foi uma coisa que já foi difundida, sabe? O entendimento desse símbolo. Por exemplo, se vocês olham esse desenho, essa figura, e o que vocês conseguem deduzir que tem dentro desse frasco? Veneno. Mas tem só uma caveirinha e dois ossos, entendeu? Mas isso é uma criação do símbolo do veneno, justamente seria o símbolo de algo mortal e tudo mais. Então, por ser um frasco, você relaciona ao veneno. São ferramentas, né, para se contar uma história, como se fosse, entre parênteses, assim. Se você colocar isso na sua imagem, é uma boa forma de você representar um objeto, a utilidade dele, entendeu? E também nesse curso que eu estava fazendo tem o Instant Drama, que seria o drama instantâneo, entre parênteses, né? Não tem uma tradução muito certa para isso, que seria uma forma de você criar uma ambientação para que o seu elemento representado ali, no caso era um curso de ilustração de personagens, mas era justamente para que o que você está representando ali não pareça algo completamente desconexo de todo o resto. Aqui, por exemplo, o Instagram seria justamente esse ventinho que ele coloca, como se tivesse um ambiente, mesmo que não tenha nenhum ambiente representado, sabe? Às vezes é algumas gotas de algum líquido que caiu, sabe? Um potinho virado, um potinho virando, uma bandeira tremulando, um vento batendo numa roupa, num cachecol. Esse é um tipo de você criar uma dramatização assim no seu desenho e deixar um contexto mais rico ali para ele. Além disso, tem a lei da pregnância que a gente viu no semestre passado sobre semiótica, né? Que seria justamente a velocidade que a gente entende uma figura, uma representação. Tem coisas que a gente entende mais rápido, tem coisas que a gente entende um pouco mais devagar. E aí é justamente para ver o que a gente entende antes e depois e como a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Trouxe essas imagens aqui de exemplo, e ali, por exemplo, esse vaso, que podem ser dois rostos, um olhando para o outro, eu trouxe no semestre passado, mas, por exemplo, aqui nesse no meio, essa árvore, você pode ver a imagem de uma leoa, um guepardo, algo do tipo, e um gorila, talvez. Embaixo ali no chão tem uns peixinhos, esse tipo de coisa você acaba criando toda uma contextualização de algo. E ali aquele rosto feminino tem também um carinha tocando sax. Você aplicaria isso na prova, né? No caso, o ícone seria justamente o uso da imagem e a figura, seria justamente a representação direta de você desenhar figuras e imagens do que você está aplicando.
O índice pode se indicar um passado ou até algo futuro, um que deixe uma funcionalidade para o que você está trazendo. É um jeito muito maneiro de você construir uma funcionalidade do objeto, para que você mostre ele sem precisar necessariamente falar este objeto serve para tal coisa, use-me em tal coisa, sabe? É um jeito que você pode fazer coisas que estejam acontecendo ou que estão para acontecer na sua ilustração. É uma forma de storytelling que a galera fala, seria tipo de contar a história a partir da imagem. Aqui, por exemplo, de você mostrar, de você indicar, por exemplo, que é um personagem que está morto, assim, além da postura dele, da cara cadavérica, que ele poderia ser algum personagem alienígena, ele poderia ser um personagem doente ou algo do tipo, mas, por exemplo, tem uma flecha que atravessa o corpo dele, tem flechas, no plural, no caso, tem três, que está atravessando o corpo dele, sabe, a cara dele. Então você indica que ele não é um alienígena, você está indicando que ele está morto, sabe, que ele é um morto-vivo. O símbolo é uma construção mais social, né? Então seria utilizar imagens que estão bem difundidas, figuras que sejam facilmente entendíveis, assim. Por exemplo, nessa maleta, se vocês olham, vocês entendem para que ela serve, entendeu? É um kit médico. E é justamente porque a gente já tem no nosso repertório o símbolo das cores branca e vermelha, com esse símbolo de mais, representa hospital. E aqui mostrando um exemplo, se você representar algum objeto de uma forma muito nua e crua, como se fosse, é um pouco difícil de entender a funcionalidade deles. Muita gente pode não saber, mas isso é um amassador de batata. E às vezes para você representar que ele é um amassador de batata, é mostrar ele funcionando, entendeu? Isso é um jeito de você tentar deixar o seu desenho mais autoexplicativo possível. Eu mostrei nessa imagem aqui uma imagem de queimada. É justamente nesse momento que a gente está vivendo, tá tendo um dos maiores focos de queimada no Pantanal. Eu tô trazendo aqui para vocês essa ONG SOS Pantanal. Eles têm redes sociais, eles estão agindo diretamente no combate a isso. Então, eu sempre tento trazer coisas que estejam relacionadas com o dia a dia de vocês e eu acho que não tem como não falar disso. Recomendo que vocês sigam eles nas redes sociais, doem se puder. Essas são as redes sociais deles, no Facebook, Twitter, Insta, lá dá para vocês se manterem informados de tanto da parte utilitária, né, e prática de manter conhecimento sobre atualidades, tanto para nossa formação não só como pessoas para o vestibular, mas também como cidadão, né, de preservação, de ajudar a galera que realmente precisa. E bom, gente, para finalizar a aula, eu tenho essa proposta de exercício que é para justamente exercitar essa parte mais criativa de vocês, né? Então seria justamente a criação de algum objeto, algum cenário ou composto arquitetônico que vocês utilizariam os conceitos que eu apresentei para vocês nessa aula. Essa lei do 80-20, lei da pregnância, ícone, índice, símbolo. E aí pode ser um cenário, pode ser um objeto, produto, personagem, composto arquitetônico, pode ser o que vocês quiserem. A ideia é justamente só criar algo que mostre que vocês estão aplicando esses conceitos. E nessa avaliação eu ia considerar o entendimento, a funcionalidade, o contexto do que está acontecendo, a utilização do ícone, índice, símbolo, esse tipo de coisa, assim, a aplicação do que a gente aprendeu. Aí, caso esteja um pouco difícil de entender, eu vou trazer alguns exemplos práticos. Esse é o escudo do Capitão América, e se você olhar para o escudo, ele não está limpo, ele está bem destruído, tem umas marcas nele. Justamente isso indica, o uso do índice, que houve uma batalha, que ele foi utilizado numa luta. Aqui seria a mesma coisa do Homem de Ferro, justamente por esse desgaste da armadura, sujeira, as queimaduras. Aqui, por exemplo, seria um contexto, eu peguei um vencedor aleatório do MasterChef, eu não sei quem é esse cara, inclusive, mas justamente pelo contexto eu sei que ele é o vencedor, porque ele está levantando um troféu, ele está sendo levantado, tem confete caindo, sabe? Justamente esse seria o tipo de criação. É isso, gente. Uma proposta de exercício para vocês. Espero que vocês que tenham insegurança em criar, façam ele. E a gente se vê na próxima aula. Até mais.